Muito bem, então agora a gente parte para o quinto e último painel do dia, não menos importante. O assunto será perspectivas para o mercado imobiliário. Então, eu vou chamar mais uma vez aqui ao palco o presidente da ABCIP, Sandro Gamba, por favor, vem para cá mediar este nosso último debate. Bem-vindo mais uma vez. E a gente convida também Ailton Madureira, secretário nacional da Habitação do Ministério das Cidades. Seja muito bem-vindo. Aí está ele. Convido também Inês Magalhães, vice-presidente da Caixa. Seja muito bem-vinda, Inês. Convido ainda Renato de Souza Correia, presidente da CEBIC. Seja muito bem-vindo, Renato. E para completar, convido Rodrigo Luna, presidente do Secov São Paulo. Bem-vindo, Rodrigo. Lembrando a todos vocês que temos aqui o nosso espaço para fazer as perguntas via WhatsApp, pelo QR Code, que está aqui no telão, e as questões de vocês serão repassadas aos nossos painelistas no final do painel. Passo a palavra, Sandro, mais uma vez. Faltou o Luiz França aqui no nosso anúncio. Volta para mim aqui no texto, por favor. Luiz França, presidente da Abrainc. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Um ótimo painel a todos vocês mais uma vez. Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer a presença de todos. É uma honra estar recebendo vocês aqui no evento da ABCIP, tá? Muito obrigado. Eu começo a pergunta aqui para o secretário Hamilton. Secretário Hamilton, a gente tem visto o volume de vendas, o que está acontecendo com o programa Minha Casa e Minha Vida, né? O sucesso que está acontecendo em termos de venda, em termos de novos projetos. Gostaria que você falasse a respeito do programa. Eu trouxe a apresentação curtinha. Já pode passar. Acho que são 4 slides bem rápidos. Não sei se já consegue. 4. Não, está ali. Não. Então, bem rapidamente aqui para vocês, a gente retoma Minha Casa Minha Vida, então, ano passado, né? Um programa que começou em 2009, retomado ano passado. Fizemos a lei do Minha Casa Minha Vida, o decreto, já regulamentamos o programa. Lembrar que ele tem 2 focos. Família que ganha até próximo de um salário mínimo, abaixo de um salário mínimo, que a gente atende, 50% do nosso programa vai para quem tem Bolsa Família ou recebe BPC, e a gente recuperou o orçamento, tivemos orçamento de 9 bilhões ano passado, 15 bilhões esse ano, e a gente selecionou mais de 300 mil casos focados nessa família que não tem crédito. Estou aqui na Casa do Crédito hoje, estamos focados naquela família que não teria condições de crédito. E temos o Minha Casa Minha Vida FGTS, que fizemos várias medidas para aumentar esse crédito, na linha que você disse, a gente passou de 60 bilhões de reais, esse ano a gente deve ter uns 110 bilhões de desembolso, aí, 128 de orçamento, com 110 de desembolso, a gente elevou o orçamento de desconto, criamos o programa Minha Casa Vida Cidades, ampliamos o financiamento, enfim, baixamos juros para quem ganha menos e estamos com umas modalidades específicas para a região norte, tentando aumentar o Minha Casa Minha Vida ainda, FGTS, ele atende pouco a região norte, mas ele é um sucesso na região nordeste. Hoje eu estava conversando com um colega aqui, hoje 40% do desconto já vai para a região nordeste. 40% desse desconto de 11 bilhões hoje é destinado para a região nordeste. A região sudeste fica com a maior parte do crédito, mas a região nordeste fica com a maior parte do subsídio hoje. A gente selecionou, então, mais de 300 mil casas. Eu gostaria, de novo, estou na casa aqui do crédito, a gente deu isenção para quem recebe Bolsa Família. E eu lembro que quando a gente fez ano passado, eu pelo menos ouvi bastante críticas, e eu falei, olha, veja bem, essa família não tem crédito, a gente não pode se enganar, né? O cara que ganha Bolsa Família, ele está em condições de segurança alimentar. Então, esse cara, nós estamos tirando ele de um barraco, estamos botando Minha Casa Minha Vida, lá ele não pagava água, luz, condomínio, ele agora vai para a habitação formal, água, luz, ele vai pagar condomínio. A gente acha que ele vai pagar a prestação? Não vai.
E tem uma questão financeira. Bom que nós estamos nos bancos. A gente continua tendo o custo de cobrar. Ele não paga, eu não retomo. Não faz sentido tirar esse cara do Bolsa Família da condição do Minha Casa Minha Vida novo, né? Ele morava numa condição precária. Foi por isso que eu tirei ele. Não faz sentido eu agora, porque ele ficou inadimplente, retornar essa família para a condição precária. Então, a gente deu isenção de fato, tivemos ganho financeiro nessa medida. E o do FGTS, a gente saiu ali, o azulzinho é o faixa 1, de financiar 34 mil casas no trimestre para 51 mil casas, subimos 47% do faixa 1, subimos faixa 3, subimos faixa 2. Estamos com foco grande no faixa 1. Acho que a beleza do programa do FGTS é conseguir financiar uma família que ganha R$ 2.000, R$ 2.200, tirar essa família da condição precária e jogar num imóvel formal. Subiu bastante faixa 3, vocês sabem que a gente fez medidas de contenção do faixa 3 usado, então esse número vai começar a cair a partir desse mês. Mas, enfim, estamos bem focados em medidas do faixa 1, faixa 2. E aí, sempre me perguntam, vai ter mais OGU? É difícil colocar o orçamento da União. Então, o que a gente fez? Estamos convidando os estados e municípios. Olha, para financiar um imóvel, uma família que ganha R$ 1.650 hoje, eu tenho vários casos assim, a gente consegue uma família com essa renda comprar um imóvel financiado com o FGTS. Como? A gente dá um subsídio, vou no último gráfico ali, a gente dá um subsídio no FGTS 55 mil e a gente convida os estados e o governo municipais a nos apoiar. Tem várias iniciativas dos entes complementando o nosso recurso e, de fato, você consegue uma família que ganha R$ 2.000, R$ 2.200, R$ 2.500, a comprar um imóvel financiado sem a gente dar as mãos, né? O Estado, o município, o governo federal, a gente cada um colocando um pouquinho. Lembrar que o crédito na medida certa. Essa família de R$ 1.650 pagava um aluguel de R$ 600, R$ 700. Então, ela tem capacidade de pagamento, ela não consegue financiar sozinha. Então, eu só trouxe esses poucos slides só para dizer que estamos trabalhando com o crédito certo, a gente consegue. E, por último, hoje já foi muito discutido aqui, um dia muito bom, né? Acho que o crédito está muito bem no Minha Casa Minha Vida. Ali é o gráfico do que aconteceu com a poupança. A gente tem dificuldades hoje de financiar o crédito imobiliário fora do Minha Casa Minha Vida. Outras fontes subiram, LCI, outros vários instrumentos aqui diminuíram muito o recurso, mas esse slide é só para dizer que a gente tem que continuar discutindo, né? Hoje foi um dia muito importante aqui. Acho que eu confesso que eu no governo estou muito preocupado. Eu na habitação estou muito preocupado com como vai ser o financiamento da habitação amanhã. A gente está com dificuldades de financiar com outros instrumentos. A LCI deu uma queda esse ano, que é um instrumento importantíssimo, mas eu tenho certeza que, fóruns que nem esse, a gente vai achar a solução do crédito habitacional. Então, é isso. Secretário, obrigado. A gente também tem essa preocupação, mas acho que, sem dúvida nenhuma, tem alternativas sendo estudadas, né? E o que a gente tem falado, no período da manhã, a gente explorou bastante os mecanismos, as oportunidades, e a gente tem clareza que não vai ser uma única solução, né? É segregar as características de cada coisa e a gente está buscando a solução. Mas contem com a BCIP sempre para a gente estar debatendo e encontrando soluções. Inês, prazer estar recebendo você aqui, muito obrigado. A Caixa é o agente desse volume todo que o secretário Hamilton colocou. Pela manhã a gente conversou que o volume de crédito imobiliário, tanto no FGTS, sem dúvida nenhuma, e o SBPE, ele apresentou o primeiro semestre de crescimento. Tá? No FGTS a gente vê o movimento de Minha Casa Minha Vida, mas no SBPE, no início do ano, a gente tinha uma avaliação de ser um ano mais estável. E a gente viu, nesse primeiro semestre, crescimento. O mês de julho apresentou 14 bilhões de crédito imobiliário do SBPE. Na sua avaliação como agente financeiro principal do setor, o que você avalia esse volume de distribuição de crédito e a tendência disso aqui para frente? E mais uma pergunta, os desafios da Caixa, Inês. Bom, desafios da Caixa, aí é um seminário inteiro, né? Não, brincadeira. Bom, hoje nós apresentamos o resultado do primeiro semestre de 2024. A nossa perspectiva é
de fazer um dos maiores orçamentos em valores nominais da Caixa. Então, estamos bem empenhados. Minha Casa Minha Vida vai bem, as alterações que foram feitas, né, que o Ailton colocou, né, puseram o programa num patamar de implementação em todos os estados do país. A gente estava ali na salinha conversando. Em relação ao SBPE, eu imitaria o Ariano Suassuna, né, que diz: os otimistas são tolos, os pessimistas são chatos, eu sou uma realista esperançosa. Quer dizer, nós trabalhamos, né, tem um grupo, a BCIP fez um trabalho excelente na apresentação, né, do estudo das alternativas internacionais, aí o benchmark internacional. Nós temos um grupo de trabalho, Caixa, Ministério das Cidades, Ministério da Economia, do Ministério da Fazenda, para ver as alternativas. Como você disse, não tem bala de prata, né? Quer dizer, numa hierarquia, o mais fácil, mais rápido seria convencer o Banco Central ao compulsório, né? Nesse item, a minha esperança é um pouco menos otimista, o meu estado do espírito, mas acho que é importante que a gente continue debatendo os temas, né, de voltar ou, no mínimo, igualar o prazo da LCI com a LCA. Acho que nós estamos tendo uma boa receptividade nessa proposta. Acho que a alteração que foi feita mirou uma questão e atingiu outra, né? Atirou no que viu e acertou o que não viu, né? Então, acho que essa é uma mais fácil de resolver. A questão da taxa de juros, num cenário de diminuição, a gente precisa fazer, né, voltar ao tema da 1518 na questão do CRI, né, das instituições financeiras poderem assumir aí risco nesse tema. E eu acho que definitivamente enfrentar um dos temas que é quais são as mudanças, as alterações, as garantias e o produto que pode vir a ser atrativo para os fundos de pensão, né? Quer dizer, nós somos um dos poucos países em que os fundos de pensão não investem de maneira mais consistente no mercado. Investem um pouco no mercado imobiliário, mas não investem em habitação. Então, acho que isso é um debate que a gente deve aprofundar e fazer as alterações necessárias, porque é uma questão fundamental, é absolutamente aderente ao perfil do crédito habitacional, ao perfil atuarial dos fundos de pensão. Acho que isso, então, é um tema importante. Mas, para isso, tem que fazer uma ligue que tenha uma aderência maior ao perfil de investimento que os planos de pensão procuram. E o tema do mercado secundário, né, que nós sabemos que tem muito a ver com a taxa de juros. Nesse patamar, ainda é muito difícil a gente ter a possibilidade de gerar uma carteira e gerar um mercado, no caso da Caixa, de mercado secundário para iniciar um trabalho. Mas acho que, segundo semestre do ano que vem, se houver, né, uma diminuição da taxa de juros, eu espero que essa discussão momentânea de que não talvez tenha um viés de alta, ela se apazigue, mas essa é uma possibilidade. Mas eu tenho uma perspectiva positiva de que a gente consiga aí dar passos para movimentar um mercado secundário que a gente fala há 20 anos, na verdade, né? Mas, pelo menos, agora a gente tem um primário, né, Sandra? Porque a discussão em 2004, eu sempre tiro onda com França, porque foi uma das primeiras, ele era CEO do Itaú ainda, e foi uma das primeiras discussões que a gente teve. E eu falei, bom, se a gente conseguir
ter um mercado primário robusto, eu já estou muito, muito feliz. E acho que a gente, 15 anos depois, tem de verdade isso, né? Então, acho que é possível a gente, com parcerias internacionais, enfim, o tema dos fundings para a transição ecológica também devem ser incorporados na nossa agenda, né? O mercado deve incorporar, era um tema que falávamos lá, isso como um valor importante no momento atual da economia, né? Excelente, Inês. Obrigado. E, sem dúvida nenhuma, a gente tem visto, décadas atrás ou anos atrás, falar de que a poupança ia deixar de ser... Vai ser sempre importante, mas ela é, na sua totalidade, a geradora do funding imobiliário. E hoje a gente vê que a poupança ela representa 34%. Falar isso um período atrás, todo mundo ia falar que isso não ia funcionar e ia paralisar o mercado. E a gente vê que o mercado continua crescendo, o mercado continua pujante e tudo, e outros instrumentos têm desenvolvido, né? No período da manhã, a gente explorou bastante que esses outros instrumentos, cada um com a sua característica, tudo está atendendo essa nova demanda com a redução da poupança. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, tem essa frente. A parte internacional, eu também concordo bastante com você. Né? A parte de sustentabilidade tem um funding circulando, que quando tiver uma proposta bem clara, sem dúvida nenhuma, vai estar capturando. Não, obrigado. Falar aqui para a turma que alimenta esse setor todo, que faz gerar a matéria-prima, tudo para gerar o crédito imobiliário depois. Prazer estar com vocês, está muito bom estar aqui recebendo vocês. Começar pelo Renato. Renato, a gente tem visto um volume de lançamento, o cronograma de lançamento, volume de lançamento. A gente verificou que no primeiro semestre de crédito imobiliário, o volume do plano empresário ele cresceu 22%. Isso é decorrente de um cronograma de lançamento, do volume de lançamento. Eu gostaria de perguntar para você como que você está vendo esse próximo ciclo de novos lançamentos, como que o mercado está se movimentando para isso, e aproveitar, você falar um pouquinho a sua avaliação sobre o bloco em relação ao plano empresário, por favor. Primeiro, agradecer o convite, né, Sandro, de estar aqui mais uma vez, é um prazer, cumprimentar a secretária Ailton, Inês, Rodrigo e Luiz França. Bom, o mercado está bastante aquecido agora, né? Nós tivemos muitos lançamentos, comparativamente. Minha Casa Minha Vida foi 86% a mais do que no mesmo período do ano passado, e de vendas 46%. Né? Então, mas a gente não deve se empolgar demais com isso e também não deve ficar tão frustrado quando as coisas não vão bem. É um mercado profissional, é um mercado cheio de nós, né? E é muito importante que a gente saiba que ele está amadurecendo aos poucos. Quando a gente olha do passado, né, e tantas coisas que vocês colocaram hoje aqui durante o dia melhoraram, eu vejo uma perspectiva muito boa no curto, no médio e no longo prazo, e eu vou explicar um pouco disso. No curto, esse movimento todo que foi feito, o secretário aqui no caso do FGTS, Minha Casa Minha Vida Cidades, com Estado, município e União em prol de subsidiar quem não tem renda. Isso é aquecimento do mercado. Mesmo com a poupança com dificuldade, você vê outros fundos que não existiam, né? Possibilidade de manter o financiamento. Demanda praticamente infinita no Brasil, né? Porque, além do déficit habitacional, você tem núcleos no centro das cidades precisando ser reocupados, são novas fontes de negócio, você tem uma possibilidade de combate à desfavelização enorme, então o mercado não vai acabar, os instrumentos estão cada vez mais maduros, as empresas mais organizadas e oferecendo produtos melhores, então eu vejo um mercado assim com muito boas perspectivas. Vou falar um pouquinho de reforma tributária, para não deixar de falar e de comentar, tão importante, para o nosso setor complica um pouco a operação, né? Vai ser mais complexo, hoje você paga sobre receita, você vai pagar sobre unidade imobiliária, só isso dá para diagnosticar a complexidade, mas para o Brasil é muito importante a reforma tributária, é muito importante que funcione, e vai dar competitividade para o país na questão da exportação,
junto com a nova industrialização que está sendo proposta, pode melhorar a renda, e isso volta para o mercado imobiliário, seja abastecendo o funding ou abastecendo a compra e venda e o sonho da casa própria. Então, acho isso fundamental. Para pequenas e médias empresas, eu acho que o bloco precisa entrar em operação efetivamente, né? É uma ferramenta que tem um princípio bacana, mas a gente precisa começar a operar isso. Não sei se falta alguma regulamentação ainda, mas não está chegando na ponta. Mas também, no médio prazo, eu vejo como uma excelente perspectiva para as pequenas e médias. Acho que é isso. Excelente, Renato. Obrigado. Bom, Rodrigo, bom te receber aqui. Obrigado pela presença. A gente tem visto, sem dúvida, esse volume do mercado imobiliário em termos de obra, em termos de lançamento crescer. Nós vimos no painel da manhã, em termos do economista do Itaú, falando da pressão da inflação de serviço, da mão de obra. Então, gostaria de estar abordando esse tema com você, Rodrigo. Esse volume todo de novos canteiros, nós estamos crescendo todo, tem se falado muito da industrialização da construção civil, em contrapartida essa inflação ou uma tendência de inflação de serviço, mão de obra. Como que você vê isso? Qual que é a leitura de vocês? Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Sandro. Obrigado pelo convite. Ailton, Inês, todos os colegas, França e Renato. Bom, primeiro, eu queria, antes de responder a tua pergunta, Sandro, desculpe, enaltecer a importância desses debates que a sua cidade vem construindo ao longo das últimas décadas. Vamos lembrar que, durante 24 anos, entre final do BNH e início do Minha Casa Minha Vida, o Brasil não produziu habitação de interesse social. E que, como já dito aqui, mostrado pelo Renato e pelos números que a gente vê de mercado, é o centro da economia brasileira. E aí todas as consequências da falta de habitação. A falta de habitação, ela produz insegurança pública, ela produz falta de educação, falta de saúde, problemas de meio ambiente, enfim, esse problema é um problema central do Brasil como um todo, e graças a esses debates todos, a gente saiu há poucos anos, já foi dito aqui, de 2% do PIB, crédito imobiliário sobre PIB, para 10%, e agora o desafio é passar para 20%. E, sem dúvida nenhuma, um dos grandes desafios, além de funding, porque sem funding o comprador não tem condições de adquirir a casa própria, nós temos que falar sobre o equilíbrio econômico, e a inflação, obviamente, está embutida como um tema fundamental, porque é isso que impacta verdadeiramente a capacidade das famílias de adquirir a casa própria. O mercado vem crescendo de forma bastante consistente. A gente tem visto nos últimos anos aí a demanda muito latente, as autoridades atendendo a atenção para esta demanda e propiciando a organização do arcabouço, quer seja da regulamentação e quer seja do funding, e com isso possibilita realmente com que as famílias brasileiras tenham condições de acessar a casa própria, e isso traz desafios muito importantes sobre a questão de infraestrutura, quer seja de mão de obra ou quer seja de material. Neste momento de hoje, eu acho que o sinal amarelo é para a mão de obra, porque, além do crescimento da demanda, nós temos um novo formato de vida, onde outras profissões passam a concorrer com a profissão do campo, com a profissão do trabalhador da construção civil, quer seja ele um trabalhador mais qualificado ou quer seja um trabalhador mais operacional. Nos últimos 6 anos, o estudo mostra que a idade média nos canteiros de obra elevou 5 anos. Então, os filhos destes trabalhadores hoje, que começam a se formar e entrar para o campo de trabalho, já começam a observar que existem outras oportunidades e, portanto, começam a concorrer com a atividade do campo. Sem dúvida nenhuma, o trabalho de treinamento, o trabalho de aculturamento é muito importante. Nós precisamos continuar fazendo isso de forma intensa, mas junto vem a questão do maquinário e a questão da industrialização para se compor a solução. A solução desse desafio não está num caminho só. Ela passa por várias atuações e nós precisamos estar muito atentos, porque nós já estamos com a luz amarela. Eu acho que foi o Ailton que mencionou aqui os programas sociais, e um deles importantes, sem dúvida nenhuma, o Bolsa Família.
mas ele é muito perverso, e a gente precisa tomar muito cuidado, e a gente precisa saber como conseguir trazer estas famílias que estão no Bolsa Família para a vida real, porque este cara também seria elegível a trabalhar nos canteiros de obra e se desenvolver na vida e ter uma atividade. Hoje nós temos aí o número 59 milhões, é esse o número, Inês? Não tenho... 22 milhões? Acho que são 59 milhões. Está certo. Quer dizer, tudo isso faz parte do contexto que coloca sinal amarelo aí para essa questão do desenvolvimento da mão de obra. Mas, sem dúvida nenhuma, nós temos que trabalhar muito. As entidades têm feito um trabalho muito intenso e sem dúvida nenhuma, o jogo não está fácil. Porque, se Deus quiser, o mercado é crescente, porque a demanda está aí, o déficit é muito grande, governo e bancos têm trabalhado para fazer a sua lição de casa e nós precisamos, dessa forma, conseguir produzir, né, atender a demanda. Por enquanto, tudo em ordem, as obras no Brasil inteiro atendendo ao crescimento da produtividade, mas é um assunto importante que a gente precisa estar atento. Não, excelente, Luna, obrigado. E falando nessa linha, França, obrigado por estar aqui, obrigado pela sua presença, França. A gente viu que o resultado do primeiro semestre do crédito imobiliário, ele cresceu, como a gente falou bastante, mas muito impulsionado pelo mercado de usados, o mercado secundário. E a gente sabe que tem um cronograma relevante de entregas de empreendimentos, né, o mercado primário. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, como que vocês estão, o setor, se programando para esse volume de entrega. A gente aqui, como agente financeiro, podemos aguardar esse volume todo de empreendimento, se preparar para o repasse. Como que vocês estão vendo isso no segundo semestre de 24, primeiro semestre de 25? E já aproveitar para passar para você, e a gente debater um pouquinho da reforma tributária. O Renato mencionou da reforma tributária, a gente tem visto e acompanhado esse assunto, sem dúvida nenhuma, é uma pauta importante de país, e o setor da construção ele também foi envolvido no debate agora. Então, esses dois pontos eu gostaria de estar te ouvindo, França, por favor. Obrigado. Opa, saiu muito alto aqui. Obrigado, Sandro, e é um prazer estar aqui com toda essa mesa aqui maravilhosa, que a gente há anos já discute mercado imobiliário e crédito imobiliário. Isso não começou hoje, né? Como a Inês falou, acho que há 28 anos atrás, eu fui apresentado, 30 anos, fui apresentado para a Inês, estava na BCIP, e ela vinha, como é que a gente vai fazer as pessoas mais pobres comprarem as casas? Eu nunca vou esquecer disso, e ela insistiu e brigou comigo. Eu estava no banco privado, não era Caixa Econômica, então eu tinha dificuldade de financiar as pessoas mais humildes. Mas ela veio lá e insistiu. Então, você vê que a batalha é longa. Com relação às entregas, eu acho que a gente está num momento muito positivo. Tem uma redução de estoques importantes. O estoque no Brasil estava em 18 meses, hoje está em 11 meses. Tá? Isso no mercado médio. Isso mostra claramente que os incorporadores, de uma maneira muito responsável, eles estão vendendo os seus estoques e estão lançando também, né? Teve um aumento de lançamentos, mas um aumento responsável. Então, isso dá uma segurança, acho que, para o banco. Por quê? Esse movimento responsável do incorporador faz com que hoje ele tenha uma capacidade financeira e, no momento certo, os lançamentos, que já teve uma variação importante de 23%, ele possa até acelerar em função da demanda. A nossa grande preocupação sempre é o repasse. Né? E a gente fica até um pouco tranquilo, né? Porque, como os empreendimentos são financiados pelos bancos, o repasse é a saída. Então, a gente se sente até um pouco protegido, né? Porque, se não há repasse, você não consegue pagar o plano empresário. Então, isso dá uma segurança e a gente tem a certeza de que o banco, quando ele está fazendo as suas operações, ele olha isso para que essas operações elas fechem o ciclo dela adequadamente. Tá? A gente tem visto, apesar de, quando a gente olha o mercado, a gente tem visto realmente o mercado imobiliário, os imóveis vêm apreciando. Né? E a gente fez um negócio bacana, nos últimos 10 anos, quem comprou um imóvel e alugou,
ganhou, em média, aí 11% a 11%, 12%, quando, na média, se tivesse aplicado num CDB ou em algum outro título, né, ia ganhar aí 8,2%. Quer dizer, imóvel, é interessante que ele é um bom negócio, tanto para quem compra como investimento e para quem compra para morar, ele mora bem e aquele ativo ele vai realmente ser uma fonte de valorização ao longo do tempo, o que é importante, porque grande parte das famílias tem como o seu maior ativo, né, o imóvel. Então, grande parte dos brasileiros tem como seu maior ativo. Nos Estados Unidos também não é muito diferente, né? Grande parte tem, só que a diferença é que lá você pode levantar dinheiro com imóvel de uma maneira melhor do que aqui, que é o home equity, que acho que é um próximo passo para o Brasil. Falando na reforma tributária. Na reforma tributária é algo que a gente entende, como o Renato falou, é importantíssimo para o Brasil. A gente não tem dúvida quanto a isso. É tão importante que nós fomos desafiados, há 5 anos atrás, a dizer qual seria o IVA equivalente ao que nós pagamos de tributo hoje. Então, nós começamos a trabalhar na reforma tributária há 5 anos. Nós pegamos uma consultoria, essa consultoria ela fez um trabalho em 16 empresas, inclusive na empresa do Rodrigo, foi lá, pegou nota por nota, tá certo? Para olhar todos os débitos e créditos, para chegar no número que seria o equivalente ao que a gente paga hoje. Esse número deu um IVA de 8%, que com uma alíquota modal de 26,5%, representa um desconto de 60%. Então, nós estamos tendo aí uma conversa com o governo, tá certo? Muito técnica com relação a esse número, porque nós não queremos, de maneira nenhuma, ter alguma vantagem com a reforma tributária. Nós só não queremos ter que aumentar o preço do imóvel em função da reforma tributária. Porque você conhece muito bem, se aumentar o preço do imóvel em 4%, 5%, 6%, com a taxa de juros que a gente está hoje, o que você tira de gente do mercado é um volume muito grande. Então, a gente só está querendo nada mais, nada menos do que ser justo. As discussões são técnicas e a gente acredita que, no Senado, a gente consiga sensibilizar os senadores, tá certo? E de tal forma que, quando volte para a Câmara também possa estar sensibilizada para que a gente tenha aí o número correto com relação aos nossos cálculos. Os cálculos foram feitos, como eu falei, há 5 anos atrás, refeitos agora. Foi feito mais um cálculo por uma outra empresa, tá certo? Que usou uma metodologia totalmente diferente, chegou no mesmo número. Então, quando a gente vai para a imprensa, quando a gente briga, no bom sentido, a gente é até um pouco agressivo, porque nós estamos muito seguros dos nossos números e eu chego até a dizer, se tiver algum erro na planilha, não tem problema nenhum. A gente assume que tem algum erro, mas até agora ninguém encontrou erro na nossa planilha e tem algumas discussões filosóficas. Então, por isso que a gente está aí brigando tanto pela reforma tributária, por aquilo que é justo, senão quem perde, na verdade, é o consumidor. Quem vai perder é o consumidor. Quem vai pagar mais caro para o imóvel, quem vai levar mais tempo para comprar um imóvel, vai ser o comprador do imóvel. E, infelizmente, o que vai acontecer? Ele vai ter que correr atrás de uma coisa que está sempre valorizando, né? Então, cada vez vai ficar mais difícil ele adquirir esse imóvel. Quer dizer, o Brasil tem o preço de imóvel baratíssimo, baratíssimo. Vai para outros países do mundo, é absurdo o preço do imóvel. A gente, no ranking que tem internacional, nós estamos no número 270. Então, tem muita valorização a ocorrer no Brasil ainda. Então, imóvel, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nessa reforma tributária com esse ponto do imóvel. Sandro, você me permite, eu posso complementar o França? Na verdade, no Brasil, nós temos centenas de desafios. Né? O Brasil é um país com um potencial maravilhoso, mas nós ainda temos muito por fazer. Agora, tem coisas que estão funcionando bem. E este é um caminho que está funcionando bem. Quando a gente fala do patrimônio de afetação, que veio para endereçar um problema antigo de uma grande incorporadora que acabou tendo problema e não entregando os seus imóveis. Então, o patrimônio de afetação, o RET 4, o RET 1, todo esse arcabouço está funcionando muito bem. Então, quando a gente olha a ameaça de que isso se desestabilize,
a gente pensa, puxa vida, tanta coisa para fazer para melhorar, e nós vamos botar a mão naquilo que está funcionando bem, né? Então, realmente um ponto que nos preocupa muito, e os debates com o governo que têm sido absolutamente extraordinários na figura do secretário Api, com o próprio ministro Haddad, com muita transparência, com um diálogo franco. A busca é aquilo que vinha sendo prometido desde sempre, a busca da neutralidade, porque a simplicidade, infelizmente, o nosso setor perdeu. Mas, como a gente fala, nós vamos olhar a floresta, não vamos olhar a árvore. Se para o Brasil é melhor, ok, nós vamos ter que ajustar a questão da contabilidade por unidade e não por faturamento, mas a questão da neutralidade é fundamental e a gente precisa encontrar esta correção agora no Senado. Eu queria justamente comentar um pouco como o Rodrigo comentou, mas talvez com outras palavras, assim. Nós estamos aqui debatendo que as pessoas aqui há 20 anos estão construindo o que hoje está em operação. Então, é um mercado extremamente delicado, né? Qualquer desarranjo, né? A renda das pessoas não sobe, a dificuldade de acesso à habitação é enorme no país e vai ter um efeito muito danoso. E o que a gente está vendo é um olhar com muita responsabilidade também, tanto do secretário quanto do ministro, em ter cautela em dizer qual é o número ou propor alguma coisa. Estão estudando, apesar de ter sido 40 anos, a tramitação final foi rápida, nós não conseguimos esgotar o debate lá na Câmara, por isso que nós não conseguimos 60% na Câmara, conseguimos apenas 40%, pelo reconhecimento que a conta não estava boa do lado do governo. E agora, no Senado, nós temos a chance de explicar melhor e a gente tem expectativa, sim, que as pessoas compreendam que nós estamos fazendo um trabalho, como a França disse, muito técnico e responsável, porque a gente não está discutindo esse mercado hoje. A gente tem há 20 anos discutindo esse mercado. E a gente sabe do risco que é desestruturar para o país. E que, como vocês falaram, né, tá funcionando, né? Então, e aí falando do financiamento, investimento, ter previsibilidade reduz custo de crédito, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um ponto importante. Só para esgotar esse ponto da reforma, e é uma dúvida que eu coloco para vocês, e aí não entrando na alíquota, na neutralidade, mas essa estrutura, ela permite avançar na industrialização do setor, porque hoje a gente sabe que você tem diferente de fazer no canteiro de obra ou como fora. Essa estrutura que está se colocando permite avançar na industrialização do setor? Ela permite, porque hoje você é desincentivado a fabricar e vender para a obra, vamos dizer, para o canteiro de obra. Então, você acaba fazendo as coisas no canteiro de obra, né? Então, isso sai muito custoso e quando você puder ter essa industrialização, sem dúvida nenhuma, você vai ter uma redução. Em alguns países, por exemplo, se você olha nos Estados Unidos, tem até uma empresa brasileira que montou uma fábrica nos Estados Unidos e é muito bacana. Em 3 minutos, se não me engano, até um pouquinho menos, o sujeito monta o banheiro na fábrica, põe o banheiro no caminhão, leva o banheiro e ele instala o banheiro. Mas quando eu falo montar o banheiro, não são as paredes, é parede, pia privada, e como nos Estados Unidos tem banheira, até nas casas mais simples, a banheira também. Então, isso vai acontecer no Brasil ao longo do tempo. Agora, a gente também tem que lembrar que isso não acontece em todos os mercados. Mesmo nos Estados Unidos, se você for olhar os prédios residenciais um pouco mais sofisticados, você vê que também não tem toda essa industrialização. Você tem muita mão de obra. Então, isso poderá acontecer em alguns segmentos, mas não em todos os segmentos que nós operamos. Eu queria comentar rapidamente, Sandro. Aumenta o índice de industrialização do país, né, e da construção civil, mas não torna totalmente industrializado. Mas no mercado imobiliário pode acelerar muitos prazos de execução, né? Então, acelerando o prazo, você passa a preocupar menos com a Selic a 10,5%, porque você vai usar o dinheiro de produção num curto espaço de tempo. Por outro lado, quando você faz isso, você diminui o espaço de tempo para pagar a poupança. Não, mas agora você tem a propriedade superveniente, que você pode fazer alienação, né, superveniente. Então, as coisas vão se organizando, e daí a gente tem uma perspectiva positiva aí para os próximos tempos. Obrigado, hein? Secretário,
aqui nós estamos explorando bastante do programa Minha Casa Minha Vida, em termos de volume de venda, em volume de lançamento. O que o mercado pode aguardar de melhorias para o programa Minha Casa Minha Vida? A gente está, então, reforçando o que eu falei, trabalhando bastante com os estados e municípios. Eu acho que há uma percepção de vários governadores. Eu tenho andado no Nordeste, no Norte do país, Paraná, Santa Catarina já fazem, Paraná já aporta recursos com a gente, o Estado de São Paulo aporta recursos no Minha Casa Minha Vida, enfim, o Espírito Santo. Então, eu acredito que o apoio dos municípios, a gente tem conversado bastante com os municípios do interior de São Paulo, que perceberam que, com pouco dinheiro, ele viabiliza uma habitação. Às vezes, o prefeito colocando R$ 20.000 era o que faltava para a família dar entrada e ela conseguia adquirir aquele imóvel de 180, R$ 200.000. Então, o que eu acredito que a gente vai conseguir colher em 2025, 2026 é o resultado desse esforço do Minha Casa Minha Cidade, de chamar os estados a apoiar com a gente. Regulamentamos o FGTS Futuro, que a Caixa está numa curva, na minha opinião, de aprendizado. Acho que a gente vai colher em 2025, 2026 também um crédito melhor aí. Eu acho que faz parte, você está tomando mais risco, você tem que conhecer um pouco mais esse cliente, mas acho que com o tempo a gente vai perceber. O foco, a gente quer aumentar muito faixa 1, faixa 2 na carteira nossa. Quero reforçar, nós devemos fazer 600 mil unidades habitacionais financiadas esse ano, Minha Casa Minha Vida, que é um número sustentável. Espero que a gente faça 600 nos próximos anos. É o montante que eu acredito que o FGTS tem capacidade tranquila de financiar, e é o que a gente deve fazer. Enfim, acho que o Minha Casa Minha Vida a gente vai colher bastante resultado, as construtoras estão conhecendo, as famílias estão correndo atrás de informação, estamos crescendo muito esse ano. Então, acho que o perfil do ano que vem, a gente vai perceber um aumento do faixa 1, faixa 2, né? E, naturalmente, uma redução do faixa 3 usado, que é uma medida que a gente fez para permitir que o faixa 1, faixa 2 continuasse a crescer. É isso. Excelente, obrigado. Inês, você comentou sobre sustentabilidade. Eu acho que a gente passou meses atrás por uma tragédia lá no Rio Grande do Sul. Gostaria de saber de você, como estão os esforços para a reconstrução do Rio Grande do Sul, a atuação da Caixa nessa região? Oi. Nós tivemos como banco público e agência implementadora das políticas públicas, tivemos uma resposta bem importante, né, no processo todo de auxílio, né, à catástrofe, né, que, infelizmente, acho que esse é um tema crucial, que vai refletir, né, no mercado de seguros, no mercado da resiliência das nossas cidades. Nós tivemos uma resposta bem importante, tanto em dar suporte, né, no primeiro momento, às famílias que perderam documentação total. Então, a gente a Caixa fez um papel importante junto com o Tribunal Superior Eleitoral, enfim, outros órgãos, para recuperar a documentação das famílias. Nós, em auxílio ao governo do Estado, pusemos também um auxílio do governo do Estado, na sequência, um auxílio do governo federal para as famílias, num primeiro momento, como um socorro inicial de R$ 5.100 por família. E estamos no grande esforço do Reconstrução, que é a garantia de que as famílias que perderam a sua casa terão uma unidade habitacional ou uma complementação para a compra de uma unidade habitacional. No caso, né, o Ailton, aí bastante envolvido, a gente está assim, praticamente 80% do nosso tempo dedicado a viabilizar isso, né? O estado da arte hoje nós temos cadastradas um pouco mais de 5.000 unidades, né? E começamos a assinar os primeiros contratos
com as famílias, né, que perderam as suas casas. A dificuldade é uma dificuldade de não só fazer o diagnóstico, mas fazer o cadastramento da família. Quer dizer, a Defesa Civil tem que fazer o processo de vistoria, tem que identificar, quer dizer, a prefeitura identifica a família e a gente faz os cruzamentos para que a gente possa determinar aí as famílias que têm direito a isso. Esse processo já está sendo desenvolvido há bastante tempo. A ideia nossa principal é que as próprias famílias escolham a unidade habitacional que está desenvolvida, seja no portal da Caixa Econômica, ou ela possa ir procurar esse imóvel e pedir para que o dono desse imóvel, a imobiliária, cadastre esse imóvel e fazer essa transação direta. A ideia é que a gente tenha, aí, nos próximos dias, talvez 10 mil unidades, no próximo mês, cerca de 10 mil unidades, atendendo aí uma boa parte das famílias que perderam essa moradia. É um processo que vai trazer acho que traz muita sabedoria, muitas aprendizagens para o Ministério das Cidades e também para a Caixa Econômica. E acho que pode aí ser uma linha de novidades até no programa, né? Esse jeito de atender. Obrigado, Inês. Renato, um novo provimento do CNJ restringiu o direito assegurado pela Lei 9.514, que permite a utilização de instrumentos particulares em promessa de compra e venda com alienação fiduciária. Na sua visão, na sua avaliação, qual o impacto para o mercado imobiliário? É tragédia. Isso é muito ruim, né? O Brasil passou um bom tempo discutindo o marco de garantias de crédito, para melhorar o crédito, porque o crédito no Brasil é caro. E aí, por uma decisão do Conselho, passa-se a imputar um custo de escritura pública para uma operação que, tradicionalmente, é feita com um instrumento particular, sem nenhum índice, nenhum indicador de problema. Então, é realmente assim, muito preocupante. A CEBIC está trabalhando também para tentar uma solução alternativa, já fez reunião com o ministro, mas o próprio ministro Haddad ficou surpreso com essa decisão, numa última reunião que nós tivemos com ele. E ele se mostrou muito indignado com essa situação, porque ele é um defensor do crédito, e vem uma decisão dessa e vai contra tudo aquilo que a gente precisa implementar no país. A gente espera que a própria Justiça possa reverter essa situação o mais breve possível. Completar aí? Uma coisa que eu queria completar, a lei permite que o instrumento particular que nós usamos tenha a força de escritura pública, assim como o banco. E esse provimento ele vai contra a lei. Então, eu acho que a chance da gente ganhar é muito grande. Só que é um absurdo você ter que gastar dinheiro para voltar aquilo que está numa lei. E as entidades que estão aqui, infelizmente, você não imagina quanto custa um advogado para a gente ir lá e só dizer o seguinte: o provimento não está de acordo com a lei. Nós poderíamos estar gastando esse dinheiro em outras coisas, em consultorias, pensando no futuro de crédito imobiliário, e estamos gastando dinheiro só para corrigir algo, um provimento que vai contra a lei. Então, é um absurdo. Isso aqui é um pouco mais daquilo que a gente fala. As coisas que estão funcionando, não mexe, deixa que está funcionando bem. Esse é mais um assunto que, de repente, aparece aí, uma novidade sem pé nem cabeça, como dito pelo Francio e o Renato aqui, que só complica todo o setor. Já basta os desafios, né, para contribuir. Só para completar, é o tal da segurança jurídica, né? Isso todos pagamos no final da história, né? E segurança que no Brasil acontece. Né? Precisamos reverter esse tipo de coisa. Rodrigo, eu gostaria de ouvir você, ou França, programas como Pode Entrar,
feito aqui no governo de São Paulo, mas a gente sabe que outros municípios, outras cidades estão desenvolvendo. O que isso impulsiona o mercado imobiliário, essa proposta, o que contribui? Sandro, quando a gente fala de solução de habitação, a gente fala num espectro muito amplo. O Ailton acabou de mencionar aqui o programa Minha Casa Minha Vida Cidades, que traz federação, estado e município para o mesmo jogo, para viabilizar a aquisição da casa própria. Na ponta, eu que vivo isso na ponta, Ailton, a diferença é assim, extraordinária. É extraordinária. É o que você falou, às vezes falta 5, 6, 10 mil reais para a família compor a renda e conseguir dar a poupança, e o Minha Casa Minha Vida Cidades vem de uma forma absolutamente virtuosa a equacionar essa questão. E o Pode Entrar é mais uma solução na busca por profissionalizar a habitação, né, o desenvolvimento da habitação, procurando adequar ao déficit, neste caso, por exemplo, do município de São Paulo, que são mais de 400 mil unidades. O município tem um orçamento que permite esse tipo de operação. É uma operação que está muito bem estruturada, as primeiras 10 mil unidades já estão contratadas, tem mais 10 mil unidades contratadas, aguardando aí o final do processo burocrático para que comecem as suas obras, mas, sem dúvida nenhuma, ela é absolutamente bem-vinda, porque vai ao encontro de ser mais um veículo para combater o déficit habitacional e poder, por exemplo, resolver a questão da locação social, que a prefeitura paga uma montanha de dinheiro e, com esses recursos, você consegue prover a habitação para essas famílias que estão na fila há muitos anos. Nós estamos no programa, teve sorteio das famílias endereçadas, teve uma família que está na fila há 37 anos para adquirir a casa própria. Pode imaginar o que é 37 anos sonhando com a casa própria? Então, todos esses projetos são absolutamente bem-vindos para combater o déficit habitacional. Bom, o Rodrigo falou muito bem, ele tem experiência nisso, né, porque ele está no programa Pode Entrar. Então, acho que fantástico isso, porque além de você ter a Coab, que trabalha bem, o programa Pode Entrar, ele está turbinando o trabalho que é feito pela Coab, onde a iniciativa privada, tá certo? Com custos muito atraentes, está podendo produzir casas para que a prefeitura adquira essas casas e essas casas sejam utilizadas pelas pessoas que mais necessitam. Então, eu acho que é uma maneira suplementar àquilo que a gente tem tradicional, que funciona, que é a Coab, tá, de você poder turbinar o programa, né? E o número de unidades, ainda tem mais uma tranche que deve sair, o número de unidades é bastante grande. Então, eu acho que esse programa aí é muito bom. Infelizmente, quem pode fazer esse programa são as prefeituras que têm recursos, né? E, felizmente, a Prefeitura de São Paulo é uma prefeitura que tem recursos para isso. Então, esse programa ele não dá para se dizer que todas as prefeituras podem fazer, porque realmente é um programa que gasta dinheiro, né, nesse volume de unidades. No entanto, quando a gente olha o que o Ailton falou, também é muito interessante, que é o subsídio que os estados dão. Muitas vezes você vai pegar uma pessoa, se um estado der um subsídio de 20 mil reais, por exemplo, mais 45 mil, são já 65 mil, numa casa de 200 mil, você veja já o quanto aqui já se deu do pagamento dessa casa e o quanto reduz a prestação. Então, isso também é muito interessante e isso, sim, é mais fácil de você ter no Brasil todo, né? Porque é um volume menor de dinheiro do que o que você tem no Pode Entrar. Então, mas acho que a Prefeitura de São Paulo, sem dúvida nenhuma, está de parabéns pela iniciativa de fazer um programa complementar às atividades da Coab. Obrigado, França. Nós recebemos uma pergunta aqui, secretário Ailton e Inês, aqui. Nós estamos chegando nos momentos finais, mas tem essa pergunta, eu acho importante, eu estou esclarecendo. Há estudos ou projetos de financiamento de obra focados na construção do EPS, placas com método construtivo mais rápido e térmico? Nós temos uma norma que foi aprovada, eu acho que está em processo de aprovação de placas. Nós temos sem números de
de sistemas construtivos que a gente chama, né, de inovadores, enquanto não tem a norma brasileira, que tem o DATEC, que é, digamos, uma pré-regulamentação do uso do material, demanda testes, demanda ensaios, e que é uma autorização emitida pelo Ministério das Cidades, né, pelo SINAP, e que nos autoriza a Caixa Econômica a financiar. Mais recentemente, eu não sei se é exatamente essa que você está se referindo, a norma brasileira já está em processo de ser aprovada. Então, não saberia te dizer, não. Bom, nós estamos entrando nos momentos finais. Eu ia pedir a consideração de vocês, secretário Hamilton. Então, saudar a iniciativa. Acho que é muito interessante esse debate. A gente conversou, eu vi vários painéis hoje. O crédito imobiliário é um grande desafio no Brasil, né? Estamos com 10% do PIB. O Brasil não pode sonhar com menos de 30%, mas vamos fazer uma meta de 20%. Guilherme Melo vai prometer daqui a pouco 20% aqui. Mas temos esse desafio. O Brasil tem um índice de ocupação irregular, de casas inadequadas, gigantesco. O Renato falou aqui, a demanda por imóveis no Brasil é gigantesca. Gente querendo financiar a sua casa própria, a gente tem aos montes. Eu acho que o desafio é montar a equação certa. Como eu falei, o Minha Casa Minha Vida, ele está tentando no crédito essa equação certa. Uma família que ganha 2 mil, ela consegue financiar 100, 120 mil reais. Opa, para chegar no imóvel precisamos de uma ajuda. Mas ela consegue financiar. Nós vamos fazer isso. A família que já ganha 3 mil reais, ela já tem outra condição de financiamento, então vamos ajudar. E ter clareza para mim que aquela família que não tem condições nenhuma de crédito, de fato, a gente precisa ter um recurso do orçamento para ela. A gente precisa tirar essa família, como eu disse, metade das nossas famílias que a gente atende no Minha Casa Minha Vida subsidiado, que é com recurso do OGU, é do Bolsa Família. Essa família não tem condições hoje de financiamento. Não adianta a gente sonhar. Então, a gente tem que entrar com orçamento para atender essa família, de tirar de uma condição precária de saúde e de tudo. Então, acho que o Minha Casa Minha Vida está dando a sua contribuição no crédito. Espero que a gente consiga, nessa casa aqui da poupança, que logo vai ter que mudar de nome, né? Acho que o P vai ter que virar outra coisa. Falando a mesma coisa na hora do almoço. Vai ter que virar outra coisa. Mas a gente tem que sair. Acho que tem um desafio para os bancos, que é achar uma forma da gente chegar a 20% do PIB. É um desafio que a gente tem que discutir. O Brasil precisa. Não é só a Secretaria de Habitação. O brasileiro precisa ter crédito para comprar a casa dele. Todo mundo aqui conhece casos do puxadinho. O cara não tem crédito, ele tem que comprar. Brasília é um caso muito interessante. Até a classe média invadiu terreno público, né? Então, assim, o cara não tem crédito, ele vai para uma situação irregular. Então, acho que tem um desafio dos bancos. O Brasil precisa que a gente encontre uma forma de financiar mais gente. Mas muito obrigado pelo convite. A Secretaria está à disposição. Bom, complementando aqui, eu acho que nós temos, né, olhando a parte cheia do copo, nós temos um privilégio, né? Temos 2 fundos robustos, o FGTS e o SBPE, e uma equação que está dando certo nos últimos 15 anos. Acho que o Minha Casa é uma equação que deu certo. O que nós precisamos agora? As calibragens, né? Privilegiar o acesso à pessoa física a esses fundos que são mais baratos, ter o acesso e a construção de cenários, que o Guilherme vai falar aqui no final, para ampliar o acesso a recursos, propiciar um acesso aos recursos internacionais com o viés da transição ecológica, que é um tema importante, acho que tão importante quanto o tema da industrialização que foi tocado aqui, de que a gente se preocupe não só para que as nossas construções sejam mais resilientes, mas que nós nos preocupemos com as cidades mais resilientes, porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul
e o que está acontecendo é seca e chuva, né? Vão ser cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes. Isso certamente precisa ter reflexos nas cidades que a gente constrói, nos edifícios que nós construímos. Então, essa é uma pauta importante que precisa ser incorporada no nosso cotidiano, seja no crédito, como o crédito se comporta em relação a esses produtos, seja no setor produzindo e olhando para isso com mais atenção, né? Bom, agradecer aí, viu, Sandro, muito honrado aqui de participar com todos vocês desse painel e dizer o seguinte: a gente precisa junto também melhorar a renda do brasileiro, né? E eu acho que o país vem encarando agendas difíceis, como a reforma tributária, que é transformadora, né? Assim como o Plano Real trouxe-nos até aqui com um avanço grande, eu acho que a reforma tributária pode fazer isso, porque ela, induzindo a industrialização desse país, a renda melhora. E, além da reforma tributária, das medidas da indústria, nós temos que ser defensores de infraestrutura nesse país. Energia, rodovia, portos, aeroportos, né? De maneira que a gente possa tornar esse país competitivo, que aí nós vamos ter muita gente para comprar e o crédito pode ser barato. É isso que eu penso, e eu acho que as entidades e essas discussões são o palco da gente levantar essas questões e melhorar a cada dia esse país que é maravilhoso. É isso. Obrigado aí. Sandro, mais uma vez, obrigado pelo convite, parabéns pelo excelente evento. Como eu disse, são esses debates que nos permitem sonhar com os 30 do Ailton, né? O próximo passo é 20, depois nós vamos para 30, né, Ailton? Mas, voltando à questão de que o crescimento da produção habitacional brasileira, ela é central para o desenvolvimento do nosso país, absolutamente fundamental. Eu fui convidado para um debate falando sobre segurança pública, e eu escutei de um ex-secretário nacional de segurança do estado de Goiás e do estado do Pará, que o modelo empregado naqueles estados foi baseado no urbanismo social. E a tese é a seguinte: a hora que você põe polícia, como as UPPs do Rio, põe polícia, armado e etc., no primeiro momento você causa um grande impacto. Mas, com o tempo, isso vai se perdendo. Porque, naquele caso específico, a sociedade não chegou e ocupou o seu espaço. Então, a hora que você cria o urbanismo social e, portanto, a habitação de interesse social caminha junto com isso, você produz a condição do Estado fazer parte da sociedade e entrar num território que não entrava. E aí todas as consequências positivas disso, né? A hora que você faz isso, você produz condições daquelas pessoas criarem uma renda formal, uma atividade que não seja a atividade do tráfico e que não seja aquilo que ele tem ali naquele entorno. Então, é indiscutível que a habitação é central para um país. Os primeiros 10 anos do Minha Casa Minha Vida, a nossa briga era acordar de manhã e dizer o seguinte: aprovou no Congresso alguma mudança para desviar os recursos da FGTS, né, Inês? Nós passávamos anos e anos e anos dizendo, porque momentos de recursos escassos, o FGTS estava lá, todo mundo queria, e para temas, eu diria até legítimos, saúde, educação. Hoje a conversa já mudou. Apesar de que esses fantasmas não sumiram ainda, né, tem um ou outro ainda passeando por lá, mas, de fato, hoje, você percebe que o centro das discussões não são mais isso. Por quê? Porque a sociedade já entendeu a importância da habitação no desenvolvimento da sociedade, da economia, quer seja pela segurança pública, social, econômica ou até ambiental. Então, parabéns pelo debate e que a gente possa aí chegar nos 30% que o Ailton prometeu para nós. Bom, eu acho que eu queria deixar a mensagem do funding. Baixa renda está muito bem equacionado no Brasil com o FGTS, não vamos entrar nesse caso, mas no média renda é um grande desafio. E a gente tem que realmente se unir para trabalhar nisso, em que pese que a taxa de juros esteja alta hoje, se a gente não começar a trabalhar fortemente nisso, tá? E criar algum mecanismo, um novo sistema de amortização, não sei, alguma coisa,
para que a gente possa ter a segurança do fundo no mercado de médio padrão, independente da cadeia de poupança, a gente não chega nos 20% e quem dirá nos 30% do PIB. Então, e eu digo isso porque, quando a gente começou a discutir LIG, ela, você lembra muito bem, levou 10 anos para resolver o problema da LIG. Espero que formas alternativas de captação não levem também 10 anos, tá certo? E que a gente possa ter e colocar no mercado alguns instrumentos, não num volume muito grande, mas talvez em volumes menores, com criatividade, para já ter um mercado secundário, por exemplo, em IPCA, dando dinheiro para o cliente IPCA. Eu já ouvi dizer que tem gente estudando sistemas híbridos de amortização, diferentes de amortização, para que a gente possa construir o futuro. Senão, a gente sempre vai ficar chorando o decréscimo da cadeia de poupança, que é inevitável. A cadeia de poupança ela não vai reverter, pelo que a gente entende, vocês entendem melhor do que a gente, mas ela não vai reverter drasticamente essa curva. Ela pode talvez estabilizar e crescer um pouquinho, mas ela não vai voltar aquilo que foi no passado, não vai crescer muito. Então, o que eu gostaria de deixar aqui para a gente poder discutir, e vocês discutirem com todas as nossas entidades aqui, é o funding futuro para o Brasil, para o mercado de médio padrão. Ótimo, França. Obrigado a todos. Quero agradecer a presença de todos, tá? Enriquecer o nosso evento e estamos à disposição de vocês. Tudo. Muito obrigado, tá? Mais uma vez, obrigada a Inês Magalhães, Ailton Madureira, Luiz França, Renato de Souza Correia, Rodrigo Luna e Sandro Gamba pela participação tão importante aqui nesse painel de fechamento do Summit 2024 da ABCIP.